O filme começa nos apresentando Vesper, a jovem protagonista, em um mundo distópico dividido entre elites privilegiadas e uma população lutando para sobreviver. As elites vivem em cidades seguras, chamadas cidadelas, enquanto o restante enfrenta desafios em condições difíceis. A sobrevivência depende de sementes únicas fornecidas pelas cidadelas, que só produzem uma colheita, mantendo todos dependentes. Vesper compartilha sua vida com seu pai, Darius, que está paralisado, mas sua mente está em um drone, permitindo-lhe se comunicar com ela enquanto ela enfrenta esse mundo perigoso. Vesper é corajosa, inteligente e habilidosa, e também possuindo um profundo entendimento de biologia e biohacking, forjando caminho para conseguir recursos. Entretanto, a vida deles vira de cabeça para baixo quando a casa deles é roubada, incluindo o gerador vital para Darius. Sem alternativa, Vesper vai em busca de ajuda em uma fazenda vizinha. Lá, ela encontra um cenário perturbador, com um Jug, humanos geneticamente modificados para o trabalho, mas sem inteligência. Um Jug foi ferido, e Jonas, líder da fazenda e irmão de Darius, ordena que seja morto. Depois de testemunhar isso, Vesper pede a Jonas por bactérias para consertar o gerador em troca de uma doação de sangue, que é valiosa para ele. Jonas quer que Vesper se junte à sua comunidade e cuide de seu pai, mas ela suspeita que ele tenha intenções mais sinistras. Quando ela doa sangue, Jonas se recusa a dar imediatamente as bactérias, explicando que precisa vender o sangue primeiro, o que levará vários dias, um prazo que Darius não pode esperar. Em um ato de desespero, Vesper tenta recuperar seu sangue, mas é expulsa da fazenda por Jonas. Determinada, Vesper volta à fazenda, usando um ponto de entrada secreto que só ela conhece. Ela entra furtivamente no laboratório de Jonas e recupera as bactérias que lhe são devidas. Enquanto está lá, ela também consegue pegar algumas sementes roubadas da cidadela. De volta à casa, ela rapidamente repara o gerador e começa a experimentar com as sementes roubadas na esperança de desbloquear sua fertilidade. Na floresta, Vesper descobre Shamillia, uma habitante da cidadela, inconsciente e parcialmente devorada por plantas. Ela age prontamente, removendo as plantas e levando Shamillia para sua casa para cuidar de seus ferimentos. Shamillia conta que estava no planador que Vesper viu cair e está desesperada para encontrar seu pai, Elias, que a acompanhava. Apesar de ainda estar se recuperando, Shamillia promete recompensar Vesper por sua ajuda, e Vesper decide auxiliar na busca, mesmo sob os protestos de Darius. No dia seguinte, Vesper localiza o planador acidentado e encontra Elias, mas ela não está sozinha. Jonas e um grupo de sobreviventes também chegam ao local. Indiferente ao desespero de Elias, Jonas opta por acabar com sua vida, justificando ser ele um cidadão da cidadela. Ao tentar interceder, Vesper é empurrada por Jonas, que também descobre um lenço feminino, concluindo que Shamillia, a outra passageira, está viva e escondida. De volta em casa, Darius sugere que comuniquem à cidadela sobre o ocorrido antes que Shamillia faça algo drástico ou seja encontrada por Jonas. A comunicação só é possível através de um transceptor na casa de Jonas. Relutantemente, Vesper concorda com o plano e mente para Shamillia, dizendo que não encontrou nada, mas promete continuar a busca. Com o passar do tempo, Vesper e Shamillia desenvolvem uma relação de confiança. Vesper decide mostrar a Shamillia sua estufa bioengenheira, cheia de plantas com habilidades especiais. Ela se orgulha de suas criações, mas ainda aspira desenvolver uma planta que produza sementes comestíveis. Enquanto Vesper cuida de suas plantas, Darius confessa a Shamillia que eles nunca poderão entrar na cidadela, mas pede que ela seja gentil com Vesper, cujo sonho de alcançar a cidadela é sua maior esperança. Vesper, intrigada, questiona Shamillia sobre o motivo de sua exclusão da cidadela. Shamillia explica que a liderança teme a escassez de recursos e prefere manter o controle, ao invés de permitir que eles assumam empregos menos desejáveis. Na mesma noite, os Jugs, trabalhadores geneticamente modificados, não resistem mais. Vesper canta, acompanhada por Camilla, que toca um instrumento antigo herdado de sua mãe. No dia seguinte, Vesper tenta novamente usar o transceptor na casa de Jonas, mas ele descobre o drone de Darius. Jonas o confisca, sob o pretexto de consertá-lo, e confronta Vesper sobre as sementes sumidas e o passageiro misterioso.
Jonas expressa seu desprezo por mentiras, especialmente dentro da família. Vesper nega tudo, tenta recuperar o drone, mas falha. Vesper então encontra uma cena chocante. O corpo do assistente de Jonas, que a ajudara, abandonado e moribundo. Antes que possa refletir se ele foi morto por ajudá-la, seguidores de Jonas a capturam e marcam sua mão, sinalizando-a como propriedade de Jonas. Desolada, ela volta para casa, onde Shamília oferece consolo. Vesper se culpa pela situação e revela a Shamília que Elias, o pai dela, está morto. Levando-a até o corpo de Elias no rio, Shamília entra em desespero e Vesper a salva da água. Nesse momento, Vesper descobre uma cicatriz estranha em Shamília que reage ao seu toque. Isso revela uma verdade chocante. Shamília é um julgue avançado, criado por Elias, expulso da cidadela por fazer um escravo inteligente. Shamília confessa que estava fugindo e nunca poderia levar Vesper e Darius para a cidadela. Vesper, furiosa com a traição de Shamília, enfrenta-a fisicamente antes de voltarem para casa. Lá, Vesper, de forma fria, diz a Camélia para se arrumar e sair. Enquanto isso, ela repara o drone e relata os eventos do dia a Darius. Darius aconselha Vesper a ter compaixão por Camélia, explicando que os julgues são controlados por sua programação e não têm verdadeira liberdade de escolha. Camélia, enfrentando uma crise de identidade e com medo de ser capturada pela cidadela, pondera sobre suicídio. Influenciada pelo amor de seu pai, Vesper a encontra a tempo, percebendo que Camélia pode contribuir para sua pesquisa. Vesper decide usar uma amostra das células de Camélia, apesar da dificuldade, pois as células são tão protegidas quanto as sementes da cidadela. Para aliviar a tensão, Camélia toca música, o que, de forma surpreendente, destrava suas células. Isso permite que Vesper modifique com sucesso as sementes da cidadela, criando uma nova fonte de alimento sustentável, impulsionada pela música de Nickelback. Vesper sai para buscar mais suprimentos em um laboratório abandonado. Durante sua ausência, Camélia cuida de Darius, mas enfrentam um perigo iminente quando Jonas chega. Camélia tenta disfarçar, mas Jonas vê através da farsa e ameaça Darius. Ela se rende a Jonas, que logo descobre a marca de julgue em suas costas e tenta reprogramá-la. Quando Vesper volta, uma luta intensa acontece. Vesper, o drone e Camélia confrontam Jonas, conseguindo subjugá-lo. Vesper escolhe não matá-lo, propondo um acordo. Ela revelará o segredo das sementes férteis em troca de sua discrição. Jonas aceita, mas secretamente trai Vesper, contactando a cidadela e revelando a localização de Camélia. À noite, enquanto Vesper trabalha nas sementes, a celebração é interrompida pela detecção de uma ameaça. A cidadela se aproxima. Uma entidade misteriosa invade a casa, soltando uma substância tóxica. Darius, com sua experiência militar, percebe o perigo e instrui Vesper e Camélia a não respirar até que a ameaça seja neutralizada. Camélia, sentindo-se responsável pela situação perigosa, oferece-se para se entregar para proteger Vesper e Darius. Darius, no entanto, insiste para que ela não se sacrifique, ciente de que a cidadela continuaria a perseguir Vesper. Ele elabora um plano para distrair os soldados, permitindo que Vesper e Camélia fujam. Vesper hesita em abandonar seu pai, mas Darius a convence a se esconder nas proximidades, assegurando que ele lidará com os soldados. Ele pretende usar sua experiência militar para comunicar-se com os soldados e convencê-los de que não há julgue no local. Enquanto os soldados se aproximam, eles atacam primeiro a fazenda de Jonas, eliminando-o e seu grupo. Vesper e Camélia preparam a casa de Darius para parecer abandonada, levando consigo as valiosas sementes desbloqueadas e se escondendo na floresta. O verdadeiro plano de Darius é um sacrifício. Ele planeja autodestruir o drone para eliminar os soldados. Vesper vê a explosão e tenta voltar para ajudar Darius, mas Camélia a impede, dizendo que é tarde demais. A situação se complica quando 2 soldados sobreviventes começam a persegui-las. Vesper guia Camélia por um pântano repleto de plantas perigosas, uma das quais mata um dos soldados. O outro soldado, mais cauteloso, evita o mesmo destino. Vesper e Camélia tentam permanecer indetectadas, escondendo-se atrás de arbustos, mas outra planta as denuncia. Decididas a enfrentar a ameaça, elas atacam o soldado, tomam sua arma e o forçam para a zona de plantas mortais, resultando em sua morte.
Quando ouvem o som de planadores se aproximando, Chamélia toma uma decisão difícil. Ela percebe que Vesper e as sementes estarão sempre em perigo enquanto ela estiver com Vesper. Apesar dos protestos de Vesper, Chamélia a coloca para dormir, a esconde sob folhas caídas e se entrega aos soldados, sacrificando-se para proteger Vesper. Ao amanhecer, Vesper acorda diante do que restou de sua casa, agora um monte de cinzas. Ela semeia algumas das sementes que conseguiu desbloquear no que antes era seu jardim, num gesto que simboliza renovação e esperança. Após o ataque devastador na fazenda de Jonas, Vesper encontra crianças que, por sorte, sobreviveram. Eles formam um grupo determinado a seguir figuras enigmáticas que perambulam pela terra, buscando entender seu propósito. Esta missão os conduz a uma construção monumental, erguida pelos viajantes misteriosos. Com determinação, Vesper escala até o topo dessa estrutura. Ali, ela abre as mãos e solta as sementes ao vento, deixando que se espalhem por terras distantes. Este gesto, carregado de simbolismo, reflete a esperança de Vesper de que as sementes brotem e se espalhem, trazendo sustento e vida por onde crescerem.